16 anos, que confessou ter matado o terapeuta ocupacional dentro de uma igreja de Ponta Grossa, não ficou preso. Ele foi até a delegacia ontem à tarde, acompanhado do advogado, e voltou para casa depois de dar a versão dele sobre o que aconteceu, ou o que teria acontecido. Em depoimento, o garoto disse que agiu em legítima defesa. Ele disse que era vítima de assédio sexual e tentou se defender da violência. O Rudinei Vieira está acompanhando o caso, traz detalhes agora para a gente do depoimento, inclusive da faca que foi usada no crime e muito mais. Veja agora na reportagem. Nestas imagens, obtidas em primeira mão por nossa equipe de jornalismo, é possível ver o terapeuta chegando na igreja neste carro branco. A imagem tem um corte por causa do sensor de presença, mas aproximadamente 10 minutos depois, surge no canto da imagem o principal suspeito do crime, saindo por outro portão. Antes, ele ainda foi flagrado por outra câmera, atravessando o pátio da igreja. Aqui, Luiz Carlos já estava morto. O corpo foi encontrado por uma irmã da igreja que passava em frente à sala de atendimento e viu o sangue escorrendo por baixo da porta. O suspeito do crime já foi identificado. Se trata de um menor de idade, de 16 anos. O menor, ele havia se consultado algumas vezes com um terapeuta, né? Há alguns meses ele já estava consultando com esse terapeuta, né? Eles tiveram uma discussão aí, um entrevero, em ocasião em que o menor acabou esfaqueando aí o terapeuta aí durante essa discussão aí, que acabou resultando numa briga. Segundo a defesa, o jovem era atendido pelo terapeuta desde fevereiro deste ano, quando buscou acompanhamento profissional após um período de depressão. Devido a problemas de depressão, a família buscou um terapeuta, isso lá no mês de fevereiro. Após as primeiras situações, começou a ocorrer vários tipos de assédios. Ele vinha assim, sofrendo assédio de várias naturezas, dentre eles o assédio sexual. Até que chegou o momento em que ele foi cessar essas consultas, né, e foi agredido, entrou em luta corporal com a vítima, e ele estava numa agressão que ele não podia mais suportar. Ainda de acordo com o advogado, sobre a arma utilizada no crime, a faca não teria sido levada pelo jovem, e sim já estaria na sala de Luiz Carlos. Ele não foi armado, ele não tem a intenção de matar. O que aconteceu é que após ele recebeu um abraço, tentou afastar a pessoa, eles entraram em luta corporal, e nessa luta corporal apareceu uma faca e ela acabou desferindo. Ele não tem intenção de matar, ele não saiu do momento e não sabe se a pessoa estava morta ou não, e na verdade ele agiu sobre forte emoção e principalmente em uma injusta agressão que ele não poderia mais suportar. O menor, ele foi liberado, tendo visto que ele não se encontrava em situação de flagrante e, portanto, a lei não permitia que fosse realizada a sua apreensão, né? Não obstante isso, ele vai responder o procedimento investigativo e o próprio processo judicial, e as medidas estão sendo tomadas na medida de que há necessidade de realização de outras diligências para se elucidar o fato por completo. No velório do seminarista, a dor misturava-se com o desejo de justiça. Que a justiça seja feita, não porque ele era meu sobrinho, mas que a justiça brasileira aí, os órgãos competentes que olhem como que ele foi morto, de que forma que ele foi morto, e que não defendam os bandidos. Primeiramente, por ser menor, nós estamos pedindo a aplicação específica do ECA e não do Código Penal. Com isso, ele não fica sujeito de 6 a 20 anos, mas sim as aplicações até a maioridade. E além do mais, eu estou pedindo a aplicação do artigo 112, 5º, que é a medida de liberdade assistida pela mãe. Então, até o julgamento, nós vamos requerer a justiça para que ele fique sob a custódia da mãe, até porque é um réu primário e não é um marginal. Fico pensando como, né, levantar todas as informações que possam realmente trazer a fidelidade dos fatos. Porque o homem não está mais aí, o Luiz Carlos não está mais aí, o terapeuta não está mais aí para dar a versão dele. Ontem, você vai lembrar que o Rudinei, inclusive, ele falou que uma pessoa que estava na missa, porque estava sendo realizada uma novena ao lado, escutou barulho. Então, deve ter tido mesmo esse... Mas um barulho como se fosse uma mesa caindo, né?
talvez provocada por um empurra-empurra, né, doutora Márcia? Pode ser. Houve ali uma luta entre os dois, alguma coisa nesse sentido, talvez tenha acontecido. Não se sabe. Nós não estamos aqui para fazer julgamento, nem devemos, né? Agora, que o fato precisa ser apurado, né? Precisa ser apurado. Justiça tem que ser feita? Tem que ser feita. Aí o advogado busca esses caminhos, principalmente por se tratar de um menor de idade, doutora. Sim, automaticamente a nossa legislação é objetiva. Menor de 18 anos é atendido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ou ECA, né? Não pelo Código Penal. Não existe uma maleabilidade de decidir se nesse crime será assim ou não será, como existe em outros países. Aqui é objetivo, menos de 18 anos, a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode responder em liberdade? Sim, pode responder em liberdade. Isso depende do Poder Judiciário decidir se fará ou não a apreensão dele. Talvez indique até algum tipo de tratamento nesse momento também, né? Agora, o que se vê é o seguinte, a importância da dinâmica daquele tempo, daquele momento. Nós temos um espaço de mais ou menos uns 10 minutos entre a passagem do carro da vítima versus a saída do agressor. Ou seja, um tempo muito pouco para você dizer que houve uma discussão, depois houve uma reação. Difícil de isso ser tão rápido assim, né? Mas, é claro, vai competir ao delegado a apuração, inclusive, dessa dinâmica desse período específico, né? Do que aconteceu. Se a violência empregada foi a necessária ou se passou dessa necessária, que é o chamado excesso, né? Caso se entenda que houve o início de legítima defesa. O fato é que nós temos agora aqui é o seguinte, que esse homem aqui, 39 anos, que passou uma boa parte desses 39 anos realizando trabalho voluntário, prestando serviço à comunidade, hoje não está mais entre nós. Esse é o fato.